Item 5.3. Diagnóstico diferencial. É importante diferenciar a PAI de outros agravos auditivos que, apesar de terem mesmo agente etiológico, também com possibilidade de ocorrência no ambiente de trabalho, possuem características diferentes e não são objetos deste protocolo. Esses agravos são descritos abaixo para conhecimento. Item 5.3.1. Trauma acústico. É uma perda auditiva súbita, decorrente de uma única exposição a ruído intenso. Hungria, 1995. Quando ocorre uma explosão, a descompressão brusca e violenta pode acarretar dor e lesões simultâneas da orelha média, como rotura da membrana timpânica ou desarticulação dos ossículos, assim como distúrbios vestibulares, vertigem e perturbações de equilíbrio. Nesse caso, o som chegará com menor energia na orelha interna, lesando menos essa região. Geralmente, a intensidade sonora capaz de provocar trauma acústico é da 120 dB não 140 dB/NPS, tendo como origem explosões de fogos de artifícios, disparos de armas de fogo, ruído de motores à explosão e alguns tipos de máquinas de grande impacto. O elemento causador dessa perda auditiva é, geralmente, muito traumático e a pessoa envolvida não tem dificuldade em especificar o início do problema auditivo. Normalmente, além da perda auditiva que é percebida de imediato, o paciente costuma relatar a presença de zumbido. Pode ocorrer uma melhora dos sintomas, após alguns dias. É recomendável a realização de avaliação audiológica, imediatamente depois de ocorrido o trauma, com repetição em intervalos aumentados, até a observação da estabilização do quadro audiológico. Item 5.3.2. Mudança transitória de limiar, MTL. Também conhecida como TTS, Temporary Threshold Shift, é uma elevação do limiar de audibilidade que se recupera gradualmente, após a exposição ao ruído. Santos, Morata, 1994. As variações na MTL ainda são controversas, mas, de maneira geral, observa-se que Item 1. Os ruídos de alta frequência são mais nocivos que os de baixa frequência, principalmente na faixa entre 2 kHz a 6 kHz. Item 2. A MTL começa a partir de uma exposição a 75 dB, e, acima desse nível, ela aumentará proporcionalmente ao aumento de intensidade e duração do ruído. Item 3. A exposição contínua é mais nociva do que a interrompida. Item 4. A suscetibilidade individual segue uma distribuição normal. Segundo Meruzzi, 1981, a recuperação dos limiares auditivos tem um andamento proporcional ao logaritmo do tempo, sendo que a maior parte da MTL é recuperada nas primeiras 2 a 3 horas. O restante da recuperação pode levar até 16 horas para se completar, dependendo da intensidade do estímulo. São observadas discretas alterações intracelulares, edema das terminações nervosas junto às células ciliadas, alterações vasculares, químicas e exaustão metabólica, além da diminuição da rigidez dos estereocílios, que ocasionam uma redução na capacidade das células em perceberem a energia sonora que as atingem. Santos, Morata, 1994. Essas alterações podem ser reversíveis, de acordo com o tempo e a intensidade da exposição. A fadiga auditiva dessas estruturas pode ser considerada anormal quando a mudança de limiar permanece por mais de 16 horas, após o término da exposição. Item 5.3.3. Situações possíveis no diagnóstico. A linha A. Quando o diagnóstico for feito a partir de apenas uma avaliação audiológica, deve-se considerar, principalmente que o tipo de perda auditiva é sempre neurosensorial. A perda auditiva é geralmente bilateral, com padrões similares, podendo, em alguns casos, haver diferenças entre os graus de perda das orelhas.
Geralmente, não produz perda maior que 40 dB nas frequências baixas e que 75 dB nas altas. O trabalhador portador de PAIR pode desenvolver intolerância a sons intensos, queixar-se de zumbido e diminuição de inteligibilidade da fala, com prejuízo da comunicação oral. A linha B. Quando houver avaliações audiológicas anteriores, estas devem ser comparadas, procurando observar a ocorrência de progressão da perda auditiva, que na PAIR tem seu início e predomínio nas frequências de 3, 4 ou 6 kHz, progredindo, posteriormente para 8, 2, 1, 0,5 e 0,25 kHz. Da mesma forma, deve ser considerado que, em condições estáveis de exposição, as perdas em 3, 4 ou 6 kHz, geralmente atingirão um nível máximo, em cerca de 10 a 15 anos. O diagnóstico deverá, portanto, englobar avaliação clínica e ocupacional, seguida de avaliação audiológica, podendo ser feito em qualquer dos níveis de atenção à saúde do SUS. Item 5.3.4. Exposição a ruído não relacionada ao trabalho. É frequente a exposição de trabalhadores a ruído em atividades de lazer. Por apresentarem configuração clínica e audiológica semelhante à das perdas auditivas relacionadas ao trabalho, devem sempre ser lembradas e pesquisadas. Hábitos exagerados com música, prática de tiro e caça, esportes que envolvem motores, oficinas caseiras, entre outros são itens obrigatórios da Anamnese, Ibanez, Schneider, Seligman, 2001. Item 5.4. Tratamento e reabilitação. Não existe até o momento tratamento para PAIR. O fundamental, além da notificação que dará início ao processo de vigilância em saúde, é o acompanhamento da progressão da perda auditiva por meio de avaliações audiológicas periódicas. Essas avaliações podem ser realizadas em serviço conveniado da empresa onde o trabalhador trabalha ou na rede pública de saúde, na atenção secundária ou terciária, que dispuser do serviço. A reabilitação pode ser feita por meio de ações terapêuticas individuais e em grupo, a partir da análise cuidadosa da avaliação audiológica do trabalhador. Esse serviço poderá ser realizado na atenção secundária ou terciária, desde que exista o profissional capacitado, o fonoaudiólogo. É importante esclarecer que a PAIR não provoca incapacidade para o trabalho, entretanto, pode ocasionar limitações na realização de tarefas diversas. Cada caso deverá ser avaliado em relação às dificuldades apresentadas para orientar as ações de reabilitação do trabalhador e adequação do ambiente de trabalho.